Como Deus pode ser glorificado escondendo o pecado? Vamos falar de coisa boa? A paz de Cristo, meu amigo Shadayano, que alegria tê-lo aqui novamente. Quero aqui lhes apresentar essa obra linda de Charles Haddon Spurgeon. É o livro O Grande Deus. 8 sermões em Provérbios sobre a grandeza, a glória, o amor e a fidelidade do Senhor. Mais uma publicação da editora Agnos em capa dura, com qualidade de primeira. E antes de apresentá-lo, não posso fazê-lo sem pedir que você se inscreva neste canal, se inscreva nesta bagaça, por gentileza. Clique no sino. Estamos aqui toda semana trazendo coisa boa para você, e você ainda não se inscreveu? Que gratidão, meu amigo. Poxa, fico até envergonhado. Se inscreva, clica no sino, dê aquele like que aquece o nosso coração, ok? Fechou? Deixa aí seu comentário para eu saber o que você está achando do nosso conteúdo aqui. Muito obrigado, viu? Volte sempre. Enfim, voltando para a obra. É uma obra lindíssima que traz, como diz aqui na capa, 8 sermões de Charles Haddon Spurgeon. É um livro com páginas amareladas, com letra excelente, com espaçamento excelente, super agradável aos olhos. Ao final dessa obra, nós temos aqui um resumo sobre a vida de Charles Spurgeon, quem foi, né? Charles Spurgeon. E temos aqui um espaço especial para você fazer suas anotações, né? O que aprendi neste livro. Algumas folhezinhas aí para você fazer as suas anotações. E quais são os sermões que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar aqui os seguintes sermões. Provérbios capítulo 15, verso 11. Deus, aquele que tudo vê. Provérbios 16, verso 20. Confiança em Deus, a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 17, verso 17. O amigo incomparável. Provérbios capítulo 18, verso 10. Nossa fortaleza. Provérbios 18, verso 24, um amigo fiel. Provérbios 23, verso 26, o coração, um presente para Deus. Provérbios 25, verso 2, a glória de Deus em esconder o pecado. E Provérbios 27, verso 10, o melhor amigo. São esses os 8 sermões que você vai encontrar aqui. E o que ele vai falar sobre esta glória de Deus em esconder o pecado. Tema na abertura deste vídeo que chama a sua atenção com certeza. Aqui ele vai fazer o seguinte, ele pega esse versículo aqui, esse provérbio, que é o provérbio 25, verso 2, que diz o seguinte: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Ele fala sobre os entendimentos que você vai encontrar sobre esse versículo, as posições teológicas de pastores e teólogos sobre o que é esse esconder as coisas onde Deus se glorifica e o esquadrinhar onde os reis se glorificam. Ele vai dizer que trata-se da aplicação da justiça em conhecer o pecado, o pecador, investigar as suas causas, as suas culpas, julgá-las e condená-las. Então o rei, ele tem, a glória dele está nisso, em aplicar a justiça, em buscar a justiça, em investigar, em conhecer a verdade, em conhecer os motivos do pecador, do criminoso, e condená-lo pelos seus feitos. Enquanto Deus, ele não precisa de todo este processo, ele sabe de todas as coisas, ele conhece as razões mais íntimas que o homem pode ter, ele sabe onde encontrar esse homem, e ele, se quiser, ele pode aplicar a justiça dele exatamente agora, nesse instante. E ele não faz? E ele esconde o pecado? E como que ele pode ser glorificado com isso? Então, o foco dele, na verdade, é trazer essa explanação para a gente quando ele trata sobre esse assunto. E depois de muito conteúdo aqui, ele vai, resumidamente, explicar para a gente o seguinte sobre a glória de Deus é encobrir o pecado. Ele fala, essa expressão comumente usada nas escrituras para descrever
o afastamento do pecado e o perdão dele. Deus cobra exatamente o que o magistrado busca: a culpa, a violência de sua lei, os agravos, as repetições multiplicadas de pecado, os motivos básicos, as muitas desculpas e enganos com os quais o pecado é procurado para ser atenuado. Tudo isso Deus cobre. E por que isso é tão importante? Ouçam e se espantem. Ó pecadores, Deus pode cobrir todos os seus pecados, não importa quão terríveis eles sejam, ou quão profundo seja a sua expressividade, ele pode cobrir todos eles. Dando um salto aqui, ele vai nos dizer também que ele pode cobrir o pecado que é conhecido e confessado. Então ele diz que Deus ele cobre sim o pecado daquele que se conhece, daquele que conhece a sua rebeldia, a sua condição de pecador, aquele que confessa os seus erros, né, para buscar a misericórdia, não aquele que se recusa a admitir os seus pecados, os seus erros, os seus crimes. Dando um salto aqui, ele vai dizer o seguinte também, que Deus pode fazer isso com justiça por meio da obra de Jesus. Então não é que Deus joga para debaixo do tapete os seus erros, não é que ele faz vistas grossas para os seus pecados, para os seus delitos, não. Ele faz isso por meio da justiça aplicada na obra de Cristo Jesus, que se ofereceu para levar sobre si a sua pena, o castigo que você deveria levar. E ainda mais, é fantástico, ele diz o seguinte, que ele faz isso sem exigir qualquer tipo de compensação do transgressor. Então ele encobre os seus erros, os seus pecados, sem exigir nada de você. Somente crer, confessar os seus erros e crer, né, na obra redentora de Cristo. E ainda mais, ele diz que ele pode fazer tudo isso sem nenhum dano à pessoa que é perdoada. E o que ele quer dizer com isso? Que Deus, ele quando perdoa os seus pecados, quando ele encobre os seus pecados, que tipo de dano ele poderia causar em você? O dano de te tornar uma pessoa fria, uma pessoa fria ao pecado, uma pessoa que não tem bondade no coração, uma pessoa que fala, estou perdoado mesmo, então qualquer coisa que eu fizer, não tem problema, Deus vai me perdoar. Não. Ele faz isso sem trazer esse tipo de prejuízo a você. Por quê? Porque ele transforma a sua vida. Ele te faz entender o amor dele, ele te faz entender os seus erros e ele transforma o seu ser para que não cometa novamente esses pecados. E ainda mais, ele diz que ele faz isso sem causar nenhum dano ao resto da humanidade. Como ele poderia, ser danoso ao resto da humanidade encobrir os seus pecados? Quando alguém olha para você, vê você cometendo um erro, vê você sendo perdoado, você não levando sobre si castigo nenhum, penalidade nenhuma, ser perdoado, ser transformado. Alguém pode olhar e falar assim, aí fica fácil, né? Eu cometo todos os erros possíveis e sou perdoado sem pagar por erro nenhum. Não, ele não causa esse tipo de dano à humanidade. O que a humanidade, ela percebe quando ela vê os nossos pecados sendo perdoados pela obra redentora de Cristo, é que ainda há esperança para ela. Então quando alguém olha e vê você, um ser transformado e perdoado, ele diz assim, olha, ainda existe esperança para mim, eu posso estar sendo escravizado pelo pecado, eu posso ter cometido os maiores erros possíveis, mas ainda há esperança, eu ainda posso alcançar misericórdia e compaixão da parte de Deus. Que lindo, cara! Que lindo, cara! Puxa vida, isso aqui é maravilhoso. Eu amei. Sermão fantástico de Charles Haddon Spurgeon que você vai encontrar aqui. Eu falei um pouquinho, rasteiramente, é muita coisa que ele traz nesse sermão que você vai encontrar nessa obra. Se interessou, achou top? Aqui embaixo tem um link para você adquiri-lo ou aponte a sua câmera para o QR Code que está aqui do lado. Embaixo tem um cupom de desconto se essa é a sua primeira compra no site da El Shaddai. Não se esquece, mais uma vez eu quero te pedir que se inscreva neste canal, que curta, ok? Que comente, que compartilhe com a galera. Olha que top esse livro do Spurgeon e os outros aí que a gente indica aqui, que a gente só indica coisa boa, coisa filé para você, ok? Obrigado, meu amigo, por estar aqui comigo mais uma vez e até a próxima.